Olá, estamos de volta para mais uma aula e o assunto de hoje é o Teorema de Pitágoras. Só que a ideia de hoje é a gente resolver alguns problemas utilizando esse teorema, certo? Então, primeiro, o Teorema de Pitágoras é utilizado nos triângulos e retângulos. Os triângulos e retângulos, os lados dele têm nomes específicos. Os dois lados menores, triângulo e retângulo, são aqueles que têm um ângulo reto. Então, os dois lados menores que formam o ângulo reto, eles são chamados de catetos. Então, esse lado é um cateto, esse lado é um cateto, e o lado maior, que fica oposto ao ângulo reto, independente da posição que ele esteja, ele é chamado de hipotenusa, certo? Então, se a gente observar esses dois triângulos aqui, o lado 3, que mede 3 e 4, são catetos, o lado x é a hipotenusa, o lado nesse que mede x e 8 são os catetos, e nesse aqui, o lado 10 é a hipotenusa. O que diz o Teorema de Pitágoras? Pensando nesse triângulo aqui, que eu estou dizendo que esse lado aqui, a hipotenusa mede A, esse lado aqui é um cateto que mede B, e esse terceiro lado é outro cateto que mede C. O Teorema de Pitágoras diz que a medida da hipotenusa ao quadrado é igual à soma das medidas dos catetos, dos quadrados das medidas dos catetos. Então, é B ao quadrado mais C ao quadrado. O quadrado da hipotenusa é igual à soma das medidas, a soma dos quadrados dos catetos. Então, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Para a gente que está começando, é interessante lembrar que tanto esse lado é igual a esses dois, como esses dois, B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a ao quadrado. Por que eu estou mostrando isso? Porque tem hora que você vai calcular a hipotenusa, é bom que ela venha antes da igualdade. Mas se você não for calcular a hipotenusa, for calcular um dos catetos, é bom você botar os catetos antes da igualdade. E não vai fazer a menor diferença para o resultado, porque eu tenho esse lado é igual a esse, independente de quem vem no primeiro membro ou de quem vem no segundo membro. Então, o que eu quero mostrar aqui? Aqui eu tenho um triângulo retângulo, né? Tenho esse ângulo reto, cujos catetos medem 3 e 4 centímetros, e eu quero descobrir quem é a hipotenusa. Então, eu vou utilizar essa ideia aqui, né? Quadrado da hipotenusa, que é x ao quadrado, é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Faz diferença se eu botar esse 3 primeiro antes do 4? Faz não. Eu estou somando, então tanto faz eu dizer 4 mais 3 como 3 mais 4. Então vamos lá. X ao quadrado é igual a 4 ao quadrado, é 4 vezes 4, que dá 16. Mais 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Então, x ao quadrado vai ser igual a 16 mais 9 é igual a 25. Aqui eu tenho x ao quadrado, então expoente 2, utilizando a ideia das operações contrárias, o contrário de potência é raiz quadrada. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 25. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 25 pode ser 5 positivo ou 5 negativo. Mas nesse caso aqui, só me serve o 5 positivo, porque é medida. Então, o valor de x aqui é igual a 5. Então, vamos lá. Esse daqui, eu quero calcular, observe, eu não quero calcular a hipotenusa, eu quero calcular um dos catetos. Então, se você já começar nessa ideia aqui, fica melhor. Então, eu vou botar a soma dos catetos antes. Então, x ao quadrado, que é um cateto, mais 8 ao quadrado, que é outro cateto, é igual à hipotenusa ao quadrado. Certo? Em vez de eu utilizar essa daqui, botar a hipotenusa antes, eu botei a hipotenusa depois. Então, x ao quadrado mais 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que dá 64, é igual a 10 ao quadrado, 10 vezes 10, que é igual a 100. Então, x ao quadrado vai ser igual a 100. Aqui está somando do outro lado, subtrai, menos 64. X ao quadrado é igual a 100 menos 64 é 36. X vai ser igual a raiz quadrada de 36
que, como eu já disse, pode ser um número positivo ou negativo, mas nesse caso só me serve o número positivo. Então, a raiz quadrada de 36 é 6. Isso quer dizer que a medida desse cateto aqui é 6 centímetros. Ok? Aí a gente tem cuidado para não só trabalhar, como eu só dei exemplo, com números inteiros e o resultado bem bonitinho, a gente achar que as questões só virão assim. Não. Você pode trabalhar com raiz quadrada, com número decimal, você nem sempre vai encontrar resultados inteiros. Por exemplo, eu tenho um triângulo retângulo, cuja medida aqui mede raiz de 2 e aqui mede raiz de 3. Quanto mede a hipotenusa? Esse é cateto e aqui é hipotenusa. Então a ideia é a mesma. O que é que eu tenho que fazer? X ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, raiz de 2 ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado. O que é que acontece com isso daqui? Raiz de 2 ao quadrado é raiz de 2 vezes raiz de 2, que é igual a raiz de 4. 2 vezes 2, 4 dentro da raiz. E a raiz de 4 é 2. Você observa que é o mesmo que tem aqui. Então, isso vai acontecer com qualquer raiz. Certo? Então, você pode só cortar o expoente 2 com a raiz e sobrou só o 2. Então, vamos lá, que a raiz de 2 ao quadrado é 2, mais a raiz de 3 ao quadrado é aquele mesmo processo, raiz de 3 vezes raiz de 3, que dá raiz de 9, que é igual a 3. Então, é igual aqui, você pode cortar, eliminar. Então, x ao quadrado é igual a 2 mais 3, que dá 5. X é igual a raiz de 5. Como eu não tenho um valor exato da raiz de 5, então esse lado aqui mede raiz de 5. Ok? Vamos lá, pensar em outra ideia aqui. Tem uns problemas com o teorema de Pitágoras que são clássicos. Por exemplo, eu tenho um prédio aqui e com janelinhas. Tenho uma escada aqui, não vou desenhar a escada para a gente não perder muito tempo, né? Tem uma escada que está aqui. A distância entre o prédio e a ponta da escada mede, vamos dizer, 8 metros. O tamanho da escada mede 15 metros, uma escada bem gigantona, hein? Então, qual é a altura do prédio? O que é que eu tenho que olhar aqui, ó? Esse lado é o mesmo desse, né? Essa altura e essa é a mesma. Então, esse lado é cateto, esse é cateto, e esse lado é o lado maior, é hipotenusa. Então, como é que vai ficar? 15 ao quadrado, esse lado aqui é ao quadrado. Vamos começar do outro. Como eu quero calcular um cateto, então eu vou botar os dois catetos antes. Então, x ao quadrado mais 8 ao quadrado é igual a 15 ao quadrado. Então, x ao quadrado mais 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que é 64, é igual a 15 ao quadrado, que for parecendo 152, 15 vezes 15 é 225. Então, x ao quadrado vai ser igual a 225 menos 64. X ao quadrado vai ser igual a 220 menos 64, 225 menos 64 vai ser igual a 1, 22 menos 6 dá 22 menos 6 dá 16. 225 menos 64. 161. Então, 22, 161. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 161. Como ela não tem raiz quadrada, 161 não vai ter uma raiz quadrada inteira, então esse daqui é o valor aproximado da raiz. Você podia achar, então pode deixar ela dentro da raiz mesmo, que seria o valor aproximado, 12,68. Valor aproximado dela. Mas se você não quiser encontrar o valor aproximado, pode deixar a medida
até aqui que está correto. Tem outro problema que a gente resolve utilizando o Teorema de Pitágoras, que é bem comum. Vamos lá. A história de diagonal de quadrado. Então eu tenho um quadrado um pouco mais bem desenhado do que esse meu, espero que o de vocês seja. Eu tenho um quadrado cujo lado mede 1 centímetro. Então se é quadrado, todo lado dele mede 1. Eu quero saber quanto mede a diagonal dele. Mas e se esse quadrado, o lado medisse 5 centímetros? Eu vou botar 4 centímetros. Então, um quadrado, eu quero saber quanto mede a diagonal dele. Então, a diagonal, se eu pegar esses dois lados do quadrado e a diagonal, eu monto um triângulo retângulo. A diagonal seria a hipotenusa e os dois lados os catetos. Então, a ideia de você calcular é a mesma. Eu quero calcular a diagonal. Então, a diagonal ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. A diagonal ao quadrado vai ser igual 1 ao quadrado é 1, porque é 1 vezes 1. 1 ao quadrado é 1. Então, a diagonal vai ser igual. 1 mais 1 é 2. Então, a diagonal ao quadrado é igual a 2. Então, a diagonal é igual a raiz de 2. Pode deixar aqui dentro da raiz. Então, esse daqui mede raiz de 2. E esse daqui mede quanto? Então, do mesmo jeito, a diagonal ao quadrado vai ser igual a 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. A diagonal ao quadrado vai ser igual a 36. 4 vezes 4 é 16. Certo? Então, a diagonal ao quadrado vai ser igual a 16 mais 16 dá 32. Então, a diagonal vai ser igual a raiz de 32. Raiz de 32 não é inteiro, mas o que é que eu posso fazer? Simplificar essa raiz. Vocês lembram de simplificação de radicais, que divide por 2, que dá 16, que divide por 2, que dá 8, que divide por 2, que dá 4, dividido por 2 dá 2, por 2 dá 1, então eu tenho 2 ao quadrado e sobrou só esse 2. Então, dentro da raiz ia ficar raiz de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. Esse eu posso cortar com esse, né? Vai ficar 2 vezes 2, e esse aqui não sai, vezes a raiz de 2. Então, é igual a 4 raiz de 2. Então, isso daqui vai ser igual a 4 raiz de 2. Tem um negócio interessante que serve para qualquer diagonal de quadrado. A diagonal de qualquer quadrado vai ser a medida do lado vezes a raiz de 2. Aqui a medida do lado é 1, é 1 raiz de 2. Se o lado medir 5, 5 raiz de 2. Se o lado medir 10, 10 raiz de 2. Isso aí serve para você utilizar em qualquer quadrado, certo? Mas se você não lembrar, você utiliza o Teorema de Pitágoras e descobre qual é a medida, ok? Tem outra questão para finalizar, tem outra questão que eu queria mostrar a vocês que a gente vê muito ela, certo? Então, vamos pensar que eu tenho do lado aqui, eu tenho aqui mede 1 e aqui mede 1. Aí eu vou e utilizo esse daqui como um dos catetos do mesmo tamanho disso aqui. Quero saber quanto mede esse. Depois utilizaria isso daqui como um cateto. Então esse lado e esse são iguais, certo? Esse lado aqui mede a mesma coisa que esse. Depois faria a mesma coisa, esse daqui do tamanho desse, para lá, e quanto eu vou encontrando no próximo. Então, esse daqui, esse lado aqui, como a gente já viu, né? Seria, esse lado aqui vai medir, vamos dizer que seria, a gente já viu que vai ser raiz de 2, né? Então, x, esse lado, ao quadrado vai ser igual. Vou tentar tirar o nome do problema e botar o próximo para a gente ver. Então, o próximo seria nesse mesmo formato aqui, desse mesmo tamanho. Tá vendo? Ó? Se aqui é x, aqui também é x. Se aqui é y, aqui também é y. Certo? Então eu posso ir fazendo, quando chegar lá fazer outro, e vai e continuar nessa sequência. Então esse primeiro ia ser 1 ao quadrado
Tá ficando feio danado esse 1, mais 1 ao quadrado, que a gente já viu que dá raiz de 2, né? Deixa eu apagar o restante aqui. Então, x ao quadrado vai ser igual a 1 ao quadrado é 1, mais 1 ao quadrado é 1. X ao quadrado vai ser igual a 2, x é igual a raiz de 2. Então, eu já sei que aqui mede raiz de 2 e aqui mede raiz de 2. Quanto vai medir y? Então, vamos lá. Y ao quadrado vai ser igual a raiz de 2 ao quadrado, que é esse lado. Esse aqui, ó. Raiz de 2 que a gente encontrou, mais raiz de 2 ao quadrado, então y ao quadrado vai ser igual. Essa com essa, lembra que a gente raiz de 2 ao quadrado, raiz de 2 vezes 2, que dá raiz de 4, que é 2. Aqui o mesmo jeito, 2 mais 2, então aqui vai ser igual, y ao quadrado é igual a 4, y vai ser igual a raiz de 4, y vai ser igual a 2. Então, esse lado y aqui vai medir 2 e esse lado aqui vai medir 2 também. E aí a gente podia fazer depois, só que o tempo está acabando. Você podia fazer isso de novo, descobrir quanto é a medida daqui, descobrir a medida daqui, fechando você vai fazendo parecendo um caracol, dando a volta, ok? Então a ideia de hoje era essa. Até a próxima aula.